O sorriso mais famoso do Brasil não desapareceu em agosto de 2024. Ele começou a se quebrar décadas antes, longe das câmeras, em silêncio. O que o público viu foi um fim repentino. O que esta investigação revela é um processo lento, invisível e profundamente humano. Durante mais de 60 anos, o Domingo Brasileiro teve um rosto fixo. Silvio Santos não era apenas um apresentador. Ele era ritual, referência emocional, uma espécie de bússola coletiva em um país que mudou de moeda, de regime e de século. Sua presença constante criou a ilusão de permanência, como se o tempo não tivesse autoridade sobre ele. Mas quem era o homem quando as luzes do estúdio se apagavam? Poucos sabem que Sr. Abravanel criou Silvio Santos como uma entidade separada de si mesmo. Silvio era o produto, Senhor era o estrategista. Essa divisão foi o alicerce de sua grandeza, mas também o início de um conflito interno silencioso. Sustentar uma persona por décadas exige mais do que talento. Exige abdicar de partes da própria identidade. Até que ponto é possível sustentar um personagem sem desaparecer dentro dele? Ao analisarmos os anos 80 e 90, vemos um comunicador que não apenas dominava a audiência, mas moldava o comportamento de uma nação. Pesquisadores de mídia descrevem Silvio Santos como um psicólogo de massa. Ele não seguia tendências, ele criava hábitos. O jeito de falar, de negociar, de sonhar com dinheiro e ascensão social passou pelo filtro da televisão dominical. Silvio ensinou o brasileiro a desejar, mas também a esperar. Fora do palco, porém, relatos de bastidores revelam um homem reservado, de poucos amigos e confiança extremamente limitada. Silvio não buscava validação da elite econômica, nem frequentava festas sociais. Ele não precisava do reconhecimento de empresários ou políticos. Sua única validação vinha do auditório. E é aqui que surge uma pergunta incômoda. O que acontece quando o aplauso se torna a única fonte de identidade? Essa dependência silenciosa criou um paradoxo cruel. Enquanto milhões o amavam, Sr. Abravanel se tornava cada vez mais solitário. A imagem pública crescia, mas o espaço privado encolhia. O homem que distribuía dinheiro com naturalidade tinha dificuldade em distribuir intimidade. E quanto maior o mito, menor a margem para falhas humanas. A aposentadoria, para Silvio Santos, nunca foi uma opção. Para ele, parar significava desaparecer. Em entrevistas raras, sempre tratadas com humor, dizia que só morreria se parasse de trabalhar. O que soava como superstição era, na verdade, um mecanismo de defesa. Trabalhar era a forma que ele encontrou de adiar o confronto com a finitude. Mas o corpo começa a cobrar antes que a mente aceite. E se o declínio de Silvio Santos não tivesse começado em 2024, mas anos antes, diante das câmeras, sem que ninguém quisesse perceber? A investigação documental aponta 2019 como um divisor de águas silencioso. Não houve anúncios, não houve comunicados, mas houve sinais. Pequenos, quase imperceptíveis para quem assistia de casa. A voz antes precisa começou a falhar. O raciocínio rápido deu lugar à pausa. O improviso genial passou a depender mais de roteiro e apoio de produção. A edição começou a esconder cortes, lapsos e interrupções. Para o público, nada alarmante. Para os bastidores, tudo evidente. Por que ninguém falava sobre isso? Porque Silvio Santos não era apenas um apresentador. Ele era o oxigênio financeiro e simbólico do SBT. Se Silvio parasse, o que aconteceria com o império? Essa pergunta passou a rondar os corredores da emissora como um fantasma. Não se tratava apenas de uma preocupação artística, mas de um pânico econômico silencioso. O SBT não girava em torno de Silvio. Ele era o eixo central. Relatos indicam que, a partir desse período, Silvio passou a se isolar. Evitava corredores, reduzia interações espontâneas e exigia trajetos protegidos entre carro, camarim e estúdio. Não por vaidade, mas por medo da exposição da fragilidade. O trajeto, que antes era informal, passou a ser tratado como operação de segurança. A imagem precisava ser preservada a qualquer custo. Mesmo quando aparecia sem maquiagem ou com sinais claros da idade, o público preferia acreditar na imortalidade. Havia uma negação coletiva. O Brasil não estava preparado para ver Silvio envelhecer. E Silvio sabia disso. Essa consciência aumentava ainda mais o peso sobre seus ombros.
Internamente, a família Abravanel já lidava com a transição. As filhas começaram a assumir funções estratégicas e administrativas. Mas Silvio ainda tentava comandar tudo, mesmo à distância. O corpo pedia pausa. O personagem exigia presença. Essa tensão emocional marcou o início de um período de melancolia silenciosa nos bastidores. Silvio Santos, o homem que vendia felicidade em carnês, começava a enfrentar a maior perda de sua vida: a autonomia. Pela primeira vez, ele não decidia o ritmo do próprio tempo. O que realmente aconteceu dentro do Hospital Albert Einstein e por que o silêncio foi tão rigidamente preservado? Segundo informações divulgadas oficialmente, Silvio Santos foi internado inicialmente para tratar uma infecção respiratória associada ao vírus influenza H1N1, que evoluiu para broncopneumonia. Em pacientes de idade avançada, esse tipo de infecção costuma atuar como um gatilho perigoso. Especialistas explicam que, nesses casos, o organismo já se encontra em estado de exaustão sistêmica. A infecção não é a causa isolada, mas o fator que acelera um processo de desgaste que vinha se acumulando ao longo dos anos. Não se trata de um colapso repentino, mas de um desligamento progressivo. Após a primeira internação, Silvio recebeu alta. Houve um breve momento de esperança. No entanto, sua residência já estava estruturada como um sistema avançado de home care. Mesmo debilitado, ele ainda perguntava sobre audiência, programação e decisões estratégicas do SBT. A mente seguia ativa, tentando comandar. O corpo, no entanto, já não respondia com a mesma força. Com a evolução silenciosa da broncopneumonia, houve piora respiratória. A decisão de retorno ao hospital foi tomada sob rígido protocolo de privacidade. O objetivo era claro: preservar a dignidade do homem por trás do mito. Ninguém queria que a última imagem de Silvio Santos fosse a de um paciente vulnerável em um corredor hospitalar. Dentro da UTI, os médicos seguiram protocolos intensivos e paliativos, equilibrando tratamento e conforto. Cada decisão era tomada considerando a idade avançada e o limite fisiológico do organismo. O laudo médico indica falência múltipla de órgãos decorrente de broncopneumonia associada à infecção viral em paciente de idade avançada. Não houve um evento súbito único. Houve um desligamento gradual, técnico e silencioso. Silvio Santos não morreu em um espetáculo. Ele partiu longe das câmeras, sem aplausos, sem trilha sonora. A morte foi declarada, mas o anúncio ao público foi retido por horas, respeitando desejos expressos por ele em vida. Sem velório público, sem espetáculo, sem exploração. Quando a notícia foi finalmente divulgada, o Brasil parou. As emissoras interromperam a programação. O país sentiu, quase de forma física, a ausência de alguém que sempre esteve ali. Mas o adeus já havia sido decidido muito antes daquele dia. Sem Silvio, o SBT passou a enfrentar seu maior desafio: existir sem sua bússola. Mudanças rápidas, decisões estratégicas e tensões internas começaram a surgir. Não como acusações, mas como reflexo natural de um império que sempre girou em torno de uma única figura. Silvio foi um gênio, mas também foi um sistema solar inteiro. Ao se apagar, deixou um vazio impossível de preencher. Ele não morreu porque o coração parou. Ele morreu porque o tempo dele não cabia mais no nosso. Silvio Santos era o último elo de um Brasil analógico, humano, imperfeito e previsível. Quando ele se foi, levou junto uma parte da nossa infância, da nossa rotina e da nossa memória coletiva. O show terminou, mas a verdade permanece viva. Se você acredita que a história de Silvio Santos merece ser lembrada além dos sorrisos de domingo, deixe seu comentário com a memória mais marcante que você tem dele. Inscreva-se para mais investigações profundas sobre os ícones que moldaram a nossa cultura. O palco ficou vazio. Nós é que demoramos a apagar as luzes.